Ô, Bezerra, conta pra gente um pouquinho como que foi esse movimento do SRE que você trouxe, que você teve acesso e chegou, e hoje, como você falou, hoje é uma prática já consolidada. Olha, na verdade era uma dor que a gente tinha, né? Tá, Então, e foi na época que eu assumi as áreas de Run the Bank, que é a famosa sustentação, né? Que perfeito. muitas vezes pegava, era uma área de ticket. Eu tá aí seu ticket, abre aí, o cara pegava o ticket, queimava na mão e jogava. Ele não tinha, era um cara que era sempre ocupado, não tinha reputação nenhuma, não tinha prêmio nenhum, estímulo nenhum. E eu falei, não, pera um pouquinho, esse cara aqui é o mais importante, só tem que ter os melhores aqui. Esses caras aqui é que estão resolvendo. O dinheiro do banco, 95% vem do que está rodando, não dos 5%. O 5% vem do que está implantando. Lógico, o 5% é o futuro. Claro. Mas isso aqui é o fundamental. E aí a gente começou a fazer um movimento de entender o que fazer. Então começamos, no mínimo, a colocar governança nisso. Tá. Entender assim, pois no ar, isso aqui agora é da operação, não é mais do cara que desenvolveu. Então, lógico que associa, porque a área de qualidade também estava comigo. Então, qualidade final e Van der Bank estava comigo. Então, na qualidade, a gente começou a realimentar a arquitetura. A gente cutucava a arquitetura, até não dá para ser assim. E a gente freava coisas, tomando cuidado de não ser um centro de prevenção a negócios, mas não dá para colocar coisa ruim na rua. Sim. A gente tinha que ter esse é muito difícil isso, então é um exercício de maturidade que você tem que fazer com colaboração. E aí nós começamos a perceber como é que a gente estava indo para a cloud, como é que a gente trata isso, e a gente foi estudar. Então a gente foi buscar aí fora o que estavam fazendo. Eu fui no Netflix, na GitHub, na Salesforce, na Google, no Barclays, no Bank of America, no Capital One. E a gente foi no ING estudar o que esses caras estavam fazendo. E SRE era cloud. Mas eu aprendi que SRE não precisava ser cloud. Podia ser até no batch. É só você usar as questões, ter claramente que o SRE ele tem duas funções. Uma, zelar pela qualidade do que está rodando e, ao mesmo tempo, trabalhar para ter qualidade na concepção. São essas duas coisinhas. Todas as práticas, que é quando você fala de fazer Aero Budget, enfim, não vamos entrar nesse mérito agora, elas estão entre essas duas coisas que são do porquê. E aí nós começamos a trazer, estudamos, começamos a implementar no banco, criamos o Meetup de SRE. A primeira reunião foi no Gympass, em dezembro de 2018, com o Ricardo Coelho, que hoje está na Microsoft. Hoje ainda lidera esse grupo. E a gente começou a trazer a prática e implementar lá no banco. E implementamos assim, pegamos com áreas tanto de BET como áreas de cloud. Tá. Nas duas, implementando a mesma prática, a mesma metodologia. E a gente começou de uma forma gradativa, colocando algumas metas, colocando forma de você medir, etc. E aquilo, a gente começou a trabalhar com os resultados. E o resultado positivo, ele acaba criando um círculo virtuoso. E aí a gente teve um trabalho enorme de evangelizar. Eu acho que eu devo ter falado com umas 4.000 pessoas no banco, passando em todas as comunidades, para evangelizar com relação à qualidade. Tem que voltar de novo, tem que voltar de novo. E aí, na verdade, a prática pegou, porque nos Estados Unidos pegou e começou a ter o emprego de SRE, né? Sim. Aí você gera um movimento que é positivo. Então, hoje, esse assunto é super discutido e muitas vezes é discutido muito mais no técnico do que no lado do propósito. Sim. Né? Mas o objetivo é esse, é zelar pela qualidade daquilo que está rodando e você, de maneira incansável, e ao mesmo tempo sempre zelar pela qualidade na concepção. A gente tem um costume na tecnologia, né, de pegar propósitos e conceitos e transformar em cargos, né? Com DevOps foi muito parecido, né? Que a gente tinha o conceito e o propósito de DevOps, de que era aproximar a operação do desenvolvimento, etc. E surgiu o cargo de DevOps. O SRE eu acho que foi muito parecido, né? A gente começou a ter a prática de SRE, que é implementar qualidade, ter monitoria do que está rodando em produção, etc., para manter o serviço funcionando, e de repente isso também virou um cargo. Né? Olha, e é interessante o seguinte, né? Então vamos falar só disso, senão a gente vai passar uma hora falando de SRE aqui, também gosto muito. Mas se você vai nessas empresas tipo Google, Netflix, o que tem nesses caras que esse negócio é tão forte? Depois vai para Chaos Engineering também, né? É que esses caras, isso é genuíno. A área de SRE, ela é ligada direto no grupo executivo mais alto. Porque aquilo tem a ver diretamente com o cliente, é carinho genuíno com o cliente. Então, logicamente, a área não é uma área vertical. Geralmente ela é uma área horizontal, uma área de franquia, de um franqueador que franquia nas diversas comunidades. Né? Então, no LinkedIn, assim... Tipo um capítulo, né? Ele é como se fosse um capítulo, né? E ele tem pessoas distribuídas em todas as áreas executivas. No LinkedIn é interessante que eles têm até liberdade. Um engenheiro falou para mim assim, olha, aqui é assim, se a área não quiser seguir o SRE, então eu me demito da área e vou para outra área.
deixa ele aí. O problema é dele, ele vai ter que entregar os resultados. Mas isso era... O principal executivo da empresa acompanhava isso. O SRE era ligado nele, porque aquilo é o cliente. É quase um ombudsman, né? Não é, mas, então, essa é uma questão que... E as áreas são espalhadas. Lógico que eles têm os incentivos, etc. Então, os SREs existem e são milhares. Tem muito emprego de SRE nos Estados Unidos porque é para manter a qualidade. Essa metodologia é importante. Hoje tem muita técnica mesmo de code, né, para essa função quando a gente fala de cloud, né? Para até gerenciar sistemas. E tem empresas... Tem uma empresa de Chaos Engineering que chama Gremlin, no Vale do Silício. Tem outra que chama Blameless, que tem sistemas exatamente para colocar governança no SRE. Então, tem uma série de empresas já que hoje já consegue agregar valor e facilitar a implementação. Ou seja, a prática está incorporada dentro de uma ferramenta, o que é muito legal, né? Que é um pouco do que o DevOps hoje acontece de maneira automática, porque a prática já está na ferramenta, né? Sim.